Professor Emerson Pinto de Araújo, como surgiu a ideia de pesquisar e escrever sobre a história de Jequié? Bom, antes de mais nada, eu quero felicitá-lo, porque Jequié praticamente não tem memória. Ou agora que está começando a ter memória, muita coisa se perdeu. A enchente de 1914 destruiu quase toda a cidade, porque a cidade era uma cidade linear que acompanhava o Rio das Contas. Ela nasceu na sede da fazenda Jequié, que ficava na confluência do rio Jequiézinho com o Rio das Contas. E, em consequência disso, até a própria igreja, a primeira igreja de Jequié, que ficava na atual Praça Luiz Viana, que naquele tempo se chamava Praça do Comércio, foi destruída. Então, muita coisa se perdeu. Depois disso, nós vamos verificar que aqui na Biblioteca Municipal, quando ela foi criada, tinha os jornais de 1920 e pouco, né? Alguns eu consegui em pesquisa, alguns elementos para trabalhos meus e até para o primeiro livro que eu fiz sobre Jequié. E uma diretora, eu não vou enunciar o nome, mas ela achou que aquilo era velharia e queimou aqueles jornais todos. Quer dizer, isso foi um desastre contra a memória de Jequié. Salvador Amaral também tinha um arquivo muito grande sobre Jequié, não cedia para ninguém, e quando ele morreu, a família também desapareceu. Eu procurei, disse, tocamos fogos em tudo. Então, essa situação. Mas antes de responder a sua pergunta, eu devo parabenizá-lo, porque você vem realmente pegando todos esses elementos para fazer a memória de Jequié. Eu assumi um compromisso para comigo mesmo, quando foi criado o IERP, e eu fui professor fundador do IERP e professor de História. Então eu dava minhas aulas, mas falava sobre a Idade Antiga, sobre a Idade Média, né? Sobre a pré-história, e não existia nada sobre Jequié. Eu dizia para os alunos, puxa, vocês sabem o nome dos imperadores romanos, vocês conhecem aquelas guerras púnicas, conhecem esses fatos todos ligados ao exterior, e não conhecem quem foi o primeiro prefeito de Jequié, quem foi o primeiro médico de Jequié. Vocês já ouviram falar, talvez, em Lampião, em família, os pais comentando. Entretanto, tivemos o banditismo aqui em Jequié também, com os cauaçus. Então, diante disso, eu me senti na obrigação moral, como professor de História, de coletar, partir praticamente do zero, e coletar todo esse material para fazer um levantamento sobre a história de Jequié. Como muita coisa tinha se perdido aqui, então, quando eu chegava a Salvador nas férias, naquele tempo eu era solteiro, tinha tempo, então eu aproveitava para peregrinar ali pelo Instituto Histórico, pelo Arquivo Público, e fui assim aos poucos coletando esses elementos que me possibilitaram fazer um trabalho sobre Jequié. Professor Emerson, como ocorreu o processo de ocupação do Vale do Rio das Contas? Bom, o Vale do Rio das Contas, nós podemos começar pelo estuário do Rio das Contas e também pela nascente do Rio das Contas, porque Jequié está no médio Rio das Contas. Foi a última fase a ser justamente ocupada. O Rio das Contas nasce, como você sabe, lá na Serra das Trombas, né? E, em consequência disso, o ouro que foi encontrado ali em Lençóis, em toda aquela região, no próprio Rio das Contas, a cidade de Rio das Contas, então isso fez com que ali a ocupação se fizesse rapidamente. No estuário do Rio das Contas, então um navio atacado por corsários, ele naufragou justamente ali perto onde está Itacaré. E aqueles moradores, aqueles que vinham no navio, que ali se estabeleceram, começaram a plantar mandioca, cuidar do pau-brasil, e dizem até que
que o pau-brasil daquela região era o melhor do Brasil, e ali surgiu justamente um pequeno povoado. Agora, depois, o Médio Rio das Contas era ocupado por escravos foragidos, algumas tribos indígenas, né, foragidos da justiça. Então, se evitava muito passar por aqui, porque era perigoso. Até que foram organizadas as primeiras bandeiras, né, mas a bandeira principal foi de João Gonçalves da Costa, porque outros passavam, venciam, mas quando a bandeira seguia adiante ou a entrada, então voltava tudo a ser ocupado de novo. E João Gonçalves da Costa, ele extinguiu praticamente todas essas indígenas, não, essas tribos mais bravias e tudo. Então a ocupação começou por aí, porque deixou o caminho aberto para que comerciantes aqui se estabelecessem. Depois chegou a colônia italiana, através de José Rotondano. Quais eram as tribos que habitavam essa região aqui? Bom, a primeira coisa que nós teríamos que estabelecer era justamente que eram tribos aparentadas, mas pertenciam à nação dos Geis ou Tapuia, né? E, segundo os historiadores, 200 anos antes da chegada de Colombo, os tupis, quando chegaram aqui à Bahia, então expulsaram as tribos da nação Tapuia, né? E elas vieram para o interior. Então, diante disso, muitos desses nomes que aparecem são justamente de origem Tapuia. Aqui nós tivemos os cotoxós, que viviam praticamente no miolo da cidade de Jequié, tinha os mongóis, né? Perto também os maracás, que também, embora ficasse mais em Maracás, mas tinha uma parte, né, da periferia, digamos assim, da tribo, né, do território da tribo, que chegava também a Jequié. Então, de um certo modo, né, nós encontramos várias tribos aparentadas, né, mas todas eram de origem tapuia. E Teodoro Sampaio, no Tupi da Geografia Nacional, ele chama a atenção que o nome de Jequié devia ter se originado de Iaquié ou Jaquié, que significa onça ou cachorro. E vale ressaltar que existia muita onça em Jequié, mesmo até uns 20 ou 30 anos atrás ainda se caçava onça aqui em Jequié, né? Portanto, essa é a primeira hipótese. Mas também, como várias palavras de origem tupi se entraram na fala dos tapuia, na língua dos tapuia, pode ter vindo também de Jequi, né, que é aquela naça de apanhar peixe, né? E repare que tem também um fator geográfico, que o rio Jequiézinho, quando ele desemboca no Rio das Contas, ele faz em sentido contrário, que provoca até as enchentes aqui. Então tem uma forma de Jequi, né? Os índios, de um certo modo, eles, quando davam a denominação, eles procuravam um fator geográfico, coisa que o valha, né? Jiquiriçaba, por exemplo, Jiquiriçá, há quem diga que vinha de jequiri, que era uma planta que eles extraíam sal, e saba, que significa sítio. Então, sítio do jequiri, onde está. E assim por diante, né? Como os negros foram trazidos aqui para Jequié, e qual a importância que tiveram estes negros? Me parece que até o primeiro registro foi de uma filha de um escravo. Foi. Mas antes disso, nós tivemos muitos daqueles índios que foram vencidos, tudo isso, eles foram escravizados. Então eram escravos já de origem indígena. E antes desse registro de Matilde, o José de Sá Bittencourt, quando veio se estabelecer aqui no grande latifúndio que foi Borda da Mata, foi quem trouxe os primeiros escravos negros para aqui, né? Então, os primeiros escravos, coisa interessante, né? Um homem que lutou pela independência, né? Um homem culto que, através de seu filho, mandou as tropas dos mineiros que vieram ajudar os baianos na luta contra a Madeira de Melo. Inclusive, um dos seus filhos morreu na Batalha de Pirajá, né? Mas, por uma desse paradoxo, foi justamente ele quem trouxe os primeiros escravos aqui.
Agora, o primeiro registro feito foi de uma escrava de Matilde, né? Primeiro registro de nascimento. De nascimento. Né? Parece que havia também as escravas tinham importância grande no casarão, na Casa Grande de José Rotondano, que foi o primeiro italiano. Ele tinha duas tuteiras famosas, tudo isso, né? Que ele não vendia por preço nenhum. Né? E muita gente, aqueles viajantes que chegavam aqui, que procuravam a Casa Grande, que tinham hospedagem, tudo isso, procuravam justamente os quindins, aquelas com alimentação toda feita por essas escravas, que não vendeu por preço nenhum. Tanto que quando houve a abolição da escravatura, elas preferiram continuar, né, com Rotondano. Né? E como é que foi a abolição da escravatura? Como é que foi a abolição? Foi festejada aqui em Jiquié a abolição? A abolição foi festejada com sanfona e também naquele tempo tinha Zé Caboclo, fez aqui uma pequena orquestra de taboca, né? Tinham 15 figuras, Antônio Amaral fala sobre isso, né? Então 15 figuras, quando tinha as festas, eles saíam justamente com aquela orquestra que antecipou, orquestra não, aquele grupinho, né? Que antecipou a vinda das filarmônicas, porque as filarmônicas só apareceram depois da emancipação política de Jiquié. Uma das filarmônicas, devo dizer o seguinte, que todo o instrumental veio da Itália, né? E de Florença, tudo isso que a colônia italiana resolveu trazer para cá. E teve que, parece, se não me engano, o chefe da primeira firma foi Tibério Meira. Então, essa presença dos negros, consequentemente, havia também as manifestações do candomblé. O senhor, como um historiador, presenciou e ouviu muitas histórias relacionadas ao candomblé aqui em Jiquié? Aqui falou sobre o candomblé de Lourinho, né, do Lourinho do Acarajé, e teve também um candomblé famoso que ficou justamente hoje onde fica a loja maçônica, né, de Jiquezinho, Areópago Jiqueense, que era de Laurinda Fatel, né? E então esse candomblé era famoso. E eu me recordo que durante as campanhas políticas, então a influência era tão grande política que sempre quando terminava um comício em Jiquezinho, aqueles candidatos corriam para a festa lá do candomblé de Fatel. Professor, 2010 está completando 100 anos da cidade de Jiquié. Qual a diferença entre a emancipação política e Jiquié ter se tornado cidade? Bom, eu devo dizer o seguinte, que exigiam-se naquele tempo várias condições e elementos para que surgisse uma cidade. Basta te dizer o seguinte, que o primeiro município do Brasil não foi a cidade de Salvador. O primeiro município do Brasil foi justamente São Vicente, que em 1932, por aí, surgiu em consequência da colonização iniciada de uma expedição chefiada por Martim Afonso de Souza. E ali se estabeleceu um núcleo com a primeira Câmara dos Homens Bons, que eram chamados da Câmara de Vereadores. Então foi o primeiro município do Brasil. 1532. Salvador só foi em 1549. Então já tinha sua Câmara dos Homens Bons, que equivalia ao Conselho Municipal ou à Câmara de Vereadores nos dias atuais. E já tinha as primeiras autoridades. Depois nós vamos encontrar também em Santos, né, onde ficou famoso o célebre bacharel de Cananéia. Agora, Salvador, a cidade, pelo seguinte, porque em 1549 ela surgiu para ser sede do governo geral, porque o sistema de capitanias gerais não estava funcionando como se esperava, né? E então foi criado o governo geral com a vinda de Tomé de Souza. Então a sede do governo geral tinha que ter realmente uma condição de cidade, né? E por isso foi a primeira cidade do Salvador, embora não fosse o primeiro município do Brasil, mas foi a primeira cidade do Brasil. E também o bispo, né? Porque
Roma, a igreja só permitia que um bispo teria que morar numa cidade e não numa vila ou coisa que o valha. E Jiquié, como é que se tornou cidade? Já que era em 1897, já tinha se tornado município, mas por que apenas em 1910, ou seja, há 100 anos atrás, se tornou cidade? Bom, pelo seguinte, porque antes da Revolução de 30, a sede de um município não era cidade. Existiam certas condições, que precisava ter uma população urbana grande, precisava ter, digamos assim, 2 ou 3 distritos de paz, não apenas um único distrito. Então, exigia-se tudo isso. Tanto que, para que Jiquié passasse a condição de cidade, o Dr. José Alves Pereira, que foi o primeiro médico de Jiquié e foi também o primeiro deputado eleito por Jiquié, então ele, criando justamente os municípios, que já tinha um município sede, ele criou justamente o município de Boaçu, né, e o município de o distrito de Itajuru. Então, com 3 distritos, o distrito sede, tudo isso, abriu as condições para que Jiquié passasse a condição de cidade. O Nordeste é marcado pelo cangaço, tendo como Lampião considerado o rei do cangaço. Mas Jiquié também teve cangaceiros, e cangaceiros famosos, que chegaram a ter figurar no dicionário de Aurélio, não é? Os cauaçus, um grupo de bandoleiros que outrora existiu no sertão baiano. Como ocorreu o processo de banditismo e de expansão do cangaço aqui em Jiquié? Bom, antes de mais nada, é bom que se diga o seguinte, que no Brasil, a nossa organização jurídica e política encobre a nossa desorganização social. É por isso que nós estamos notando sempre greves, né, e movimentos, tudo isso porque mascarou de tal maneira. O Brasil é organizado politicamente, é organizado juridicamente, mas socialmente é um desastre, né? E isso já veio desde o início, porque acontece o seguinte, já na época das capitanias hereditárias, nós vamos verificar que o que era público vai se tornando particular. Quer dizer, o governo vai transferindo isso. O Brasil, por exemplo, foi dividido para aqueles chefes de capitanias hereditárias. E com aquela pressão muito grande, aquela reação daquelas pessoas mais sofridas, tudo isso, então eles partiram justamente para a luta, porque faltavam tudo, precisavam de terras, precisavam de tudo. E aí surgiu em consequência da desigualdade social, da desigualdade econômica. E surgiu em várias partes do Brasil, do país, principalmente naquelas regiões mais pobres, como no Nordeste. Então, eram homens que, geralmente, os proprietários de terra, os fazendeiros, eles precisavam defender suas terras, né? E tinham fazendeiros sérios, tudo isso, além de outros que não eram, que precisavam justamente ter homens de confiança, né? Jagunços, podemos dizer, embora eles não assaltassem tudo isso, para defender suas terras contra os outros. Então, mas muitos daqueles fazendeiros, eles acoitavam justamente bandidos, tudo isso, aproveitavam esse pessoal, e aí foi surgindo. E alguns deles começaram depois a lutar por conta própria e formaram seus bandos. Mas o banditismo aqui na região começou justamente com quem? Com aqueles cabras que serviam justamente a Zezinho dos Laços, que serviam a Marcionílio Souza, não? A Cassiano do Areão e a tantos outros, né? Então essa foi a origem, né? Agora Bodeiro e outros já foi completamente diferente. Esse era jagunço mesmo, né? E era assaltante. E como os cauaçus tiveram uma importância como protagonistas, não é, de grande parte dos feitos em relação ao cangaço, principalmente nas primeiras décadas do século XX? Bom, nós vamos notar o seguinte, que
Zezinho dos Laços, né, que era cunhado de Marcionilo Souza, ele começou a se expandir tudo isso e a tomar terras de outras coisas. E os Cauaçus, segundo consta, eles eram até um povo tranquilo, né, que vivia cuidando de suas fazendas. E com a morte de um dos parentes dele, tudo isso, eles então, para se vingar, partiram justamente para o cangaço. Então, de homens tranquilos que eram voltados para a labuta, para o amanho das suas terras, tudo isso, eles partiram para a luta. O que aconteceu com essa desigualdade social que nós vamos encontrar com Lampião e tantos outros. Então, no banditismo nós encontramos essa desigualdade social que provocou isso. Então, eles se transformaram em jagunços, tudo isso, por uma causa provocada pela essa desigualdade social. E por que a Anésia se tornou uma mulher tão importante no cangaço? Ela, inclusive, que pertencia à família dos Cauaçus. Bom, ela foi, podemos dizer, uma musa do cangaço, né? Acompanhou os irmãos. Parece que o marido dela era muito tranquilo, tudo isso. E segundo um depoimento de Silvino, e eu até já falei sobre isso, ela usava justamente o cilhão. As mulheres montavam de lado. Mas na hora que ela precisava acompanhar os irmãos nas lutas, tudo isso, ela passava a usar justamente a mesma cela masculina. Então, segundo o depoimento, é pena que tenha se perdido isso, que eu levei mais de 2 horas com Adalto Cidreira conversando com Silvino. Então ele me disse na ocasião que foi a primeira mulher a usar, a montar em cela comum, ao invés de cilhão, nessa região daqui. Então, ela acompanhava os irmãos, tudo isso, e era uma mulher que já naquele tempo rompia com aqueles padrões da feminilidade e tudo isso, não? Porque ela fumava, às vezes, bebia, não? E diziam que lutava bem quando conhecia alguns golpes de capoeira e tudo isso, e que não levava desaforo para casa, e que independente disso, que tinha uma excelente pontaria. Que essa mulher, a Anésia Cauaçu também, além de ser a primeira mulher a montar de frente, a que as mulheres montavam de cilhão, de lado, também foi a primeira mulher a usar calças compridas. Certo, porque para montar em cela tem que usar calça comprida, não pode ser. Não. Isso é verdade. Não. Parece que a polícia, né, e os jornais, com o Jornal à Tarde, registram isso. A polícia, a pretexto de combater os Cauaçus, cometeu uma série de atrocidades aqui em Jiquié. Ainda hoje nós temos aí o Morrinho da Matança, né, que ainda ficou com esse nome que lembra como se fosse um troféu dos exageros, da violência feita pela polícia naquele tempo, né? Tanto que houve um movimento aqui, se não me engano, de Antônio Valverde, numa carta que ele encaminhou para o Jornal à Tarde e para as autoridades, onde ele dizia que a polícia estava sendo mais nefasta do que justamente os jagunços bandidos daqui. Como dissesse, olha, deixa a gente com os bandidos, que nós estaremos melhor servidos do que com a polícia. Uma polícia que merecia mais ser policiada. Professor Emerson Pinto, o senhor escreveu a história de Jiquié, capítulos da história de Jiquié e nova história de Jiquié, não é? O senhor está realizando novas pesquisas para dar continuidade a esse trabalho, pretende também fazer uma publicação de um livro com crônicas? Claro. O primeiro livro meu foi feito justamente para atender o alunado, tanto que ele é dividido em unidades. Depois disso eu fui conseguindo outros elementos e escrevi vários artigos. E daí o nome de capítulo da história de Jiquié, porque ele não segue obrigatoriamente uma linha cronológica. Então, aqueles novos elementos que chegaram às minhas mãos, e então
que depois eles foram reunidos num livro, né? E daí o nome de capítulo da história, mas ele não segue uma orientação cronológica. Bom, eu tinha preparado, já estava com outro livro pronto, à espera de um editor ou de meios para isso, que seria justamente eu conversando com Ivonildo Caleira, que na época era presidente da Academia de Letras de Jequié, e esse livro deveria se chamar Um Perfil de Jequié. Como eu já tinha abordado toda a parte histórica nos 2 livros anteriores, então eu me preocupava mais com a evolução da comunidade, da sociedade jequiense, a mudança de costumes através dos anos, dos decênios, tudo isso. Então, essa era a direção do livro. Bom, acontece que, passado algum tempo, o prefeito me procura e disse que a agência do Banco do Nordeste estava a completar 45 anos e da fundação da sua agência aqui, o Banco do Nordeste, da sua agência de que então pretendia, né, lançar um livro que servisse justamente como marco para isso. Mas não queria um livro, queria um livro abrangente, um livro que tratasse não apenas de um aspecto mas de toda a comunidade, envolvendo história, geografia, essas coisas toda, economia. Então, mas eu tinha que correr contra o tempo. Então eu tive que fazer o seguinte, eu tive que pegar elementos de livros anteriores. Como eu estava morando em Salvador, e o livro tinha local certo para publicar, data certa para a publicação, então eu pedi a alguns amigos aqui de Jequié que mandassem elementos, porque ele tinha que ficar atualizado. Então, sobre essas últimas gestões, Flávio Guedes de Araújo Sobrinho, e também Raimundo Cafezeiro e outros tantos me mandaram esses elementos. Foi que então, às pressas, eu fiz isso. Existem alguns senões, algumas falhas. Eu fiz a primeira revisão, com muitos erros que tinham, a digitação não estava boa e deveríamos fazer a segunda revisão e a segunda digitação, o que não ocorreu, porque o Banco do Nordeste tinha pressa. Então o livro foi feito de qualquer maneira e essas correções não ocorreram. Mas se houver uma segunda edição, então eu acho que essas incorreções poderão ser realmente feitas. Ok, Carlinhos. Professor Emerson Pinto, o senhor também é um cronista, não é? Além de historiador, sociólogo, é um cronista também, não é? O senhor pretende publicar uma série de crônicas que tem escrito ao longo deste tempo? Eu pretendo, porque eu tenho mais de 6.000 páginas. Se eu for juntar tudo isso, tem mais de 6.000 páginas sobre Jequié, né? Sobre crônicas e vários assuntos, palestras, conferências. Basta dizer que somente o último livro meu são 540 e tantas páginas. E devo ter aí mais de 300 crônicas a 400 por aí. Eu quero fazer uma triagem dessas crônicas, porque todo mundo só me conhece como professor de história, né? Embora aposentado, né? Só escreveu sobre história e desconhece essa outra face minha. Então quero ver se faço uma seleção das minhas melhores crônicas, né? E publicar num livro, né? Que eu até pensei que o título seria justamente, né? O Barro e o Sonho. Quer dizer, a realidade misturada justamente com o imaginário por aí afora. Mas isso vai depender também, não é? Você sabe que a impressão de livro hoje está muito cara, não é? Então, isso vai depender de patrocinador e umas outras tantas. Você conhece bem isso, que você está com um trabalho enorme para manter uma revista, não é? E sabe que a contribuição é muito pequena, porque muitos olham numa revista, no jornal, não como um investimento, mas olha como despesa. Infelizmente a mentalidade é essa.